Se inscreva no canal para ajudar o canal a crescer e não perder nenhuma notícia do nosso Mengão. Atualização sobre a contratação de Carrascal. O Flamengo encaminhou um acordo com Jorge Carrascal para integrar o elenco logo depois da disputa do Mundial de Clubes. O meia colombiano, que pertence ao Dínamo de Moscou, vive situação inusitada, pois deixou de frequentar os treinamentos do clube russo enquanto aguarda o desfecho das negociações. Conforme informações divulgadas pelo diretor Pavel Pivovarov, há grande possibilidade de o atleta não retornar à Rússia. Estamos aguardando seu retorno, mas é possível que isso não aconteça, porque também há negociações, declarou o dirigente, ao abordar o assunto. Atualmente, Carrascal encontra-se em solo colombiano, a fim de que sua situação contratual seja resolvida. A postura do jogador surpreendeu a direção do Dínamo, que inicialmente acreditava que ele apenas atrasaria sua reapresentação. Entretanto, conforme os últimos acontecimentos, a perspectiva é de que a saída se concretize ainda nesta janela de transferências do meio do ano. O Flamengo, por sua vez, trata a contratação como parte do seu planejamento para fortalecer o setor ofensivo. A ideia é contar com o reforço após o término do Mundial. Aliás, a expectativa entre os torcedores é grande. Embora o clube mantenha cautela pública sobre o andamento das conversas, a diretoria não confirma prazos nem detalhes financeiros, mas admite conversas avançadas. Jorge Carrascal tem 67 partidas pelo Dínamo desde que chegou em 2023. O atleta, revelado pelas categorias de base do Millonarios da Colômbia, atua principalmente como meia armador. Ainda assim, já desempenhou função como ponta em algumas oportunidades, mostrando versatilidade que chama a atenção. No período em que defendeu o time russo, somou 8 gols e 8 assistências. Números que evidenciam sua capacidade de contribuir na criação ofensiva. O meia colombiano Jorge Carrascal está muito próximo de ser confirmado como novo reforço do Flamengo. De acordo com o canal Paparazzo Rubro-Negro, o atleta inclusive já iniciou a busca por residência e carro no Rio de Janeiro. Carrascal chega para ser o reserva imediato de Arrascaeta e traz no currículo passagens por clubes como River Plate e CSKA Moscou. A negociação com o Dínamo gira em torno de 11 milhões de euros, com bônus por metas que podem elevar o valor total da transferência a 13 milhões de euros. Antes de avançar por Carrascal, o Flamengo chegou a sondar o português João Félix, que está de saída do Milan, mas o meia optou por seguir na Europa. O jogador pertence ao Chelsea da Inglaterra. Jogador tem contrato em vigor com o Dínamo de Moscou, mas não se reapresentou ao clube russo para a realização da pré-temporada, justamente por priorizar sua chegada ao rubro-negro. O sumiço do atleta, a imprensa russa questionou o diretor-geral do clube, Pavel Pivovarov, sobre a situação do meia. A segunda janela de transferências do meio do ano abre em 10 de julho e uma possibilidade é a vinda de Lucas Paquetá. O meia tem interesse em voltar ao Fly e o West Ham, donos dos direitos econômicos, pede 30 milhões de euros para vendê-lo, mas a negociação mais quente no rubro-negro, neste momento, é com Jorge Carrascal, que não comparece há uma semana nos treinos do Dínamo Moscou, da Rússia. O jogador está forçando a barra para concluir a transferência ao Mengão. Segundo apurou Fabrício Lampos, diretor admite negociações para o meia ser vendido. Existe um acordo muito avançado com o meia colombiano, e o Fla pagaria 12 milhões de euros fixos ao clube russo, e a possibilidade de mais 2 milhões de euros em bônus. Pavel Pivovarov, diretor do Dínamo de Moscou, admitiu negociações em andamento, mas aguarda o retorno do jogador aos treinos. Mas a negociação mais quente no rubro-negro neste momento é com Jorge Carrascal, que não comparece há uma semana nos treinos do Dínamo Moscou, da Rússia. O jogador está forçando a barra para concluir a transferência ao Mengão. Segundo apurou Fabrício Lampos, diretor admite negociações para o meia ser vendido. Existe um acordo muito avançado com o meia colombiano, e o Fla pagaria 12 milhões de euros fixos ao clube russo, e a possibilidade de mais 2 milhões de euros em bônus. Pavel Pivovarov, diretor do Dínamo de Moscou, admitiu negociações em andamento, mas aguarda o retorno do jogador aos treinos. Estamos em contato com Jorge Carrascal. Estamos aguardando seu retorno.
mas é possível que isso não aconteça, porque também há negociações. Vamos esperar que essa história seja resolvida e então contarei tudo, afirmou o dirigente ao site TUS, da Rússia. Fabrício Lompsa apurou que o Dínamo não quis pagar o salário pedido pelo meia colombiano para permanecer no futebol russo e, com isso, o jogador está decidido a se transferir ao Flamengo. A negociação deve ser concluída em breve. A proposta que o Flamengo montou para Carrascal é muito superior à proposta de renovação contratual do Dínamo, revelou o jornalista. O acerto com o mais querido é de um contrato até 2029. Jorge Carrascal tem 27 anos e surgiu como uma grande promessa do futebol colombiano. O meia tem 7 gols e 3 assistências na última edição do Campeonato da Rússia e chamou a atenção dos dirigentes flamenguistas. O Flamengo intensificou as negociações para contratar Jorge Carrascal, meia atacante do Dínamo de Moscou, após oficializar a venda de Colo Solcoas ao Everton, da Inglaterra. A transferência do meio-campista argentino rendeu aproximadamente 15 milhões de euros, cerca de R$ 96 milhões na cotação atual, e pode viabilizar o investimento no jogador colombiano. Anteriormente, o clube rubro-negro apresentou 2 propostas ao Dínamo, sendo a última de 10 milhões de euros fixos, acrescidos de 2 milhões em bônus. No entanto, o modelo de pagamento não agradou aos russos, que mantém a pedida inicial de 12 milhões de euros fixos, além de metas esportivas. Vontade do jogador facilita tratativas. Jorge Carrascal, de 27 anos, demonstrou interesse em defender o Flamengo. Segundo o jornalista Veneca Soguani, o jogador já aceitou o projeto do mais querido. Ele também deseja participar do Super Mundial de Clubes da FIFA, competição que começa no próximo final de semana. Com um salário anual de 1,75 milhão de euros no futebol russo, o equivalente a aproximadamente R$ 1 milhão por mês, Carrascal pode reencontrar no elenco rubro-negro o uruguaio de La Cruz, com quem atuou por 3 temporadas no River Plate. A possível presença do antigo companheiro pode reforçar ainda mais a motivação do colombiano para retornar à América do Sul, apesar de já ter anunciado o meio-campista ítalo-brasileiro Jorginho. A diretoria do Flamengo segue ativa no mercado. Contudo, os valores elevados e a rigidez dos clubes envolvidos nas negociações impõem dificuldades. Ainda assim, a diretoria mantém o otimismo, sobretudo por já contar com o sinal verde de Carrascal, enquanto o Flamengo busca reforços. O volante Johnson voltou a ser alvo do Zenit, da Rússia. O clube europeu cogita retomar as conversas após o Mundial de Clubes, embora até o momento não tenha formalizado nova proposta. Com 27 anos, Carrascal tem contrato com o Dínamo desde agosto de 2023, quando foi contratado por 3,5 milhões de euros, cerca de 22,4 milhões de reais. Na cotação atual, na temporada recém-encerrada na Rússia, o meia disputou 35 partidas, marcou 8 gols e deu 3 assistências, sendo peça importante do elenco, de acordo com informações do site russo Metaratins. Jorge Carrascal recebe um salário anual de 1,75 milhão de euros, o que equivale a aproximadamente 11,2 milhões de reais. Isso representa um rendimento mensal de cerca de R$ 933 mil. Além do salário, Carrascal é avaliado atualmente em 7 milhões de euros, cerca de 44,8 milhões de reais, conforme dados do Transfermarkt. A possibilidade de valorização no mercado e sua versatilidade dentro de campo são fatores que atraem o Flamengo. Carrascal é destro, atua como meia atacante e tem facilidade para jogar centralizado ou aberto pelas pontas, características que agradam à comissão técnica liderada por Felipe Luiz, revelado pelo Millonarios, da Colômbia. Carrascal também tem passagens pelo futebol europeu e sul-americano, incluindo o River Plate, Argentina, e CSKA Moscou, Rússia. Jogadores talentosos são o meu ponto fraco. Você sempre tem que dar mais tempo a eles do que aos outros, disse o treinador durante a entrevista em 2022, quando o meia defendeu o time argentino antes de seguir para o CSKA, da Rússia. Você viu o Carrascal jogar? Quando ele pega a bola, todo o campo se levanta. Eles sabem que algo pode acontecer.
Há poucos jogadores no mundo que conseguem gerar isso. O meia é um dos destaques da atual geração da seleção da Colômbia, e esteve presente no grupo que foi vice-campeão da Copa América, nos Estados Unidos em 2024. Essa foi a notícia de hoje. Nação rubro-negra.